Saudações, amigos e apoiadores da Confraria Nacionalista. Domingo 13 de janeiro de 2019, as notícias desse domingo. Folha de São Paulo é um pouco mais extenso no domingo, mas essa primeira matéria aqui: Moro quer criminalizar o Caixa 2 em projeto de lei. Está correto a proposta do Moro. Agora o Congresso já está chiando porque muitos lá fazem o chamado Caixa 2. E se de fato for aprovado isso aqui, vai começar pelos ministros do Bolsonaro, porque o Onyx, que é o chefe da Casa Civil, confessou literalmente que recebeu Caixa 2. O ministro da Saúde, o ministro do Meio Ambiente, está tudo com problema aí na Justiça, né? Uma outra matéria é sobre o registro de intolerância. Triplicam em São Paulo na eleição. O Baba Orixá Diego Montoni, em frente ao portão do seu terreiro, que é sujo de óleo todo domingo. Então um grupo de evangélicos vão lá no terreiro dele, na porta do terreiro dele, e jogam o óleo santo, alguma coisa nesse sentido. A ideia deles é que ali é um lugar impuro e vai purificar. Enfim, nós estamos tendo um problema seríssimo com a religiosidade nesse país. E quando um presidente ele declara que a nação brasileira é judaico-cristã, ele acaba deixando as outras religiões de fora, né, de lado. A Constituição da República Federativa do Brasil, que é um documento ao qual Bolsonaro abriu, né, o seu primeiro dia, no inciso 6º diz o seguinte: é inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. A Constituição diz que tem que guardar, tem que respeitar, tem que combater essa intolerância. E é sabido que muitos terreiros no Rio de Janeiro, em outros estados também, foram fechados pela criminalidade, pois o crime associado a alguns membros religiosos, por ter ex-criminosos que se tornaram pastores, eles estão fazendo conluio e estão fechando o terreiro, expulsando mesmo à força, batendo, espancando muitos líderes religiosos. E em nenhum momento o Bolsonaro deu uma declaração de respeito à religiosidade africana e todas as mais, né? Lembrando que aqui nós temos uma quantidade grande de muçulmanos, nós temos budistas, nós temos pessoas hinduístas, tem uma infinidade de religião aqui no Brasil. Então é delicado quando o presidente declara que a nação é judaico-cristã, ele está desrespeitando os outros, até mesmo aqueles que não têm religião nenhuma. Por isso que o Estado tem que ser laico, quer dizer, sem a intervenção religiosa. O Estado tem o dever de respeitar todas as religiões. E será que não tem uma pessoa do governo Bolsonaro que leia o jornal? Se não é o Folha de São Paulo, leia o jornal do agrado de vocês, o Estado de São Paulo, talvez, não sei, que vem com as mesmas matérias, inclusive. Fazer uma declaração sobre isso, de respeito à religiosidade africana. Não vi um depoimento até agora do Bolsonaro. Pelo contrário, né? Nos bastidores a gente sabe que existe todo um trabalho para tentar acabar com os terreiros no Brasil. Isso é ruim. E a Confraria Nacionalista, ela entende a nação brasileira como um todo. Esse todo, existem partes, essas partes estão distribuídas em várias religiões e essas várias religiões devem ser respeitadas e garantidas, né, o livre exercício conforme a Constituição. Isso é muito sério, isso deve ser discutido constantemente, deve ser discutido nas escolas, nas periferias, nos bares, nas praias, em tudo quanto é lugar, tem que ser discutido isso. E uma outra matéria interessante é que um número grande de brasileiros é contra, né, essa revisão das terras indígenas, né? Aqui a maioria dos brasileiros é contrária à redução das terras indígenas. Claro, o governo vai ter que fazer uma avaliação quem de fato é índio aí, mas o brasileiro tem 90% do território, não dá para deixar um pouquinho, de 10% para os indígenas, que são os verdadeiros donos dessa terra? Essa é a discussão que a Confraria Nacionalista gostaria de fazer, e a pesquisa aponta, 6 em cada 10 pessoas se opõem ao corte em demarcações
segundo o Datafolha. O governo Bolsonaro revisará processos. Lógico, acho que tem que revisar mesmo, tem que discutir quem de fato é indígena. A Confraria Nacionalista deixa bem claro que existem cerca de 42 tribos indígenas nesse país que não têm contato com o homem branco e tem que ser assim. Deixe eles lá, porque todo contato foi ruim para os indígenas. E aí você tem aqueles índios que tomaram contato com o branco, que ele nem se identifica com a questão indígena e nem com o homem branco, né? Ele fica no meio termo, ele usa chinelo, ele usa shorts, mas ele não está literalmente integrado. E se ele se integrar, ele não é mais índio. Isso é uma realidade. Ele está perdendo o seu idioma, está perdendo sua cultura. Quer dizer, o índio que está lá, sai da selva e vai morar numa casa com televisão. Então, qual é a referência que ele tem com o meio ambiente? Nenhuma. Ele já se tornou um cidadão brasileiro no sentido dessa questão de ser civilizado ou não, que essa é uma palavra também que cabe muita discussão, mas quer dizer, vamos deixar assim, ele já é um cidadão integrado ao sistema governamental, administrativo do Brasil, ele não está mais sob a influência do meio em que ele vive, né? Então, essa é a discussão de hoje que a Confraria faz sobre o jornal Folha de São Paulo. Saudações e até breve.